Os melhores palpites em jogadores e em times da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro, e os melhores palpites da rodada de hoje, inclusive nosso jogador do dia, você vai ver depois da vinheta. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e as melhores análises da NBA para vocês. E galera, voltando aos primórdios, então vou voltar a trazer nosso jogador do dia. Mas o que é interessante a gente falar? Que já são 5-0 nos últimos 2 dias, tá? Primeiro, anteontem, aí a gente acertou 3 palpites, erramos nenhum, e ontem acertamos 2 palpites e não erramos nenhum. 5-0 nos palpites em partidas aqui do canal é o que a gente está fazendo e bora buscar os 100% hoje de novo. Galera, então para começar esse vídeo eu já quero falar para vocês sobre o nosso jogador do dia, que é o que tanto pedem, o que a galera gosta muito, tá? Pessoal, meu jogador do dia de hoje vai ser Russell Westbrook para atingir o marco de 19,5 assistências e pontos combinados, beleza? Pessoal, o Russell atingiu esse marco em 6 dos últimos 7 jogos aí dessa temporada, tá? Além do mais, é a estrela aí do time em relação a rebotes e assistências. A gente tem a estreia de James Harden agora pelo Los Angeles Clippers, foi no último jogo contra o Nets, em que o Clippers saiu perdendo e mesmo assim Russell Westbrook atingiu o marco de 21 pontos e assistências combinados, beleza? Além do mais, ele tem média de 27 pontos e assistências contra o Dallas Mavericks e atingiu a linha em todos os últimos 2 encontros contra o time de Dallas, tá? Galera, o time do Mavericks também tem alguns problemas na defesa, o que deve contribuir bastante para esses pontos e essas assistências. Além do mais, o time de Dallas aí é o 7º time que mais permite assistências na liga e também é o 7º time que mais permite assistências a armadores, que é a posição de Russell Westbrook, beleza? E galera, essa deve ser uma ótima linha para ele, já que dos últimos 4 times aí que o Dallas enfrentou, todo um armador, pelo menos de cada time aí, ultrapassou a linha de pontos mais assistências propostas pela casa, tá? Então, eu acredito que essa seja uma ótima linha para Russell Westbrook nessa partida de hoje, tá? Linha excelente e eu vou escolher ele como meu jogador do dia então. Então tá aqui Russell Westbrook para mais de 19,5 pontos e assistências somados, é o nosso jogador do dia de hoje. Dito isso então, jogador do dia prontinho e essa tá certeira, viu? A gente vai pra tela então falar das 3 melhores partidas aí da rodada de hoje, que eu encontrei as melhores oportunidades pra gente forrar aí em mais um dia. Galera, bora lá pra tela então, vamos lá! Fala galera, tamo aqui na tela então e a gente vai falar, né, agora do joguinho Detroit Pistons contra o Philadelphia 76ers. Galera, o jogo de hoje é em Detroit, na casa do Pistons, e vamos lá ver o que a gente pode esperar disso aqui. Frente a frente as duas equipes, o Philadelphia venceu 8 dos últimos 10 jogos, tá? E também cobriu o handicap em 6 dos últimos 10 jogos aí. Nessa temporada, o Philadelphia venceu 6 dos últimos 7 jogos e cobriu o handicap em literalmente todos os 7 jogos, beleza? Enquanto o Detroit Pistons venceu apenas 2 dos últimos 9 jogos aí que disputou essa temporada e cobriu o handicap em apenas 4 dos últimos 9 jogos aí. Galera, em relação às tendências, a gente tem o Philadelphia 76ers que cobriu o handicap em todos os últimos 7 jogos, venceu todos os últimos 6 jogos aí e cobriu o handicap em 5 dos últimos 6 jogos contra o Detroit Pistons. Além do mais, cobriu o handicap em 5 dos últimos 7 jogos fora de casa e venceu 7 dos últimos 8 jogos aí contra o time de Detroit. Galera, já o Pistons cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 6 jogos e perdeu todos os últimos 6 jogos aí em que disputou, beleza? Além do mais, venceu apenas 1 dos últimos 9 jogos aí dentro de casa, o time do Pistons, rapaziada. Galera, vamos lá.
Philadelphia tem Nicolas Batum, provável para essa partida de hoje, enquanto o Pistons ainda sofre aqui sem Alec Burks, sem Bojan Bogdanovic, sem Monte Morris, sem Isaiah Livers e também sem Jaden Ivey, beleza? Galera, nos últimos 10 jogos aqui, lembrando que Jaden Ivey aqui é um desfalque importante pro Detroit aí. Galera, nos últimos 10 jogos, Philadelphia venceu 7 dos últimos 10 jogos no geral, enquanto o Pistons venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos no geral. Apesar do Pistons ter feito uma boa partida contra o time de Milwaukee aqui, né, perdido por apenas 2 pontos, hoje eles vão enfrentar o Philadelphia 76ers, que é um dos times mais quentes nesse momento da temporada, tá? Venceu o Boston Celtics aqui, quebrou o recorde de vitórias do Boston Celtics, que não perdia nessa temporada, tá? Além do mais, os Sixers também vêm de 6 vitórias consecutivas, galera. Além de ter cobrido o handicap em todos os 7 jogos dessa temporada, eu acho difícil o jovem time aí do Pistons nessa tendência ruim quebrar essa tendência boa aí dos Sixers, tá? Galera, além do mais, o Philadelphia 76ers também venceu 7 dos últimos 8 confrontos contra o Detroit Pistons e eu vou manter o Philadelphia aqui para minha escolha, tá? Minha escolha para esse jogo de hoje, então, vai ser Philadelphia 76ers, rapaziada, para vencer a partida de hoje, mas tem que vencer por uma vantagenzinha que senão paga muito pouco, tá? Hoje eu vou escolher, então, o Philadelphia 76ers para vencer por pelo menos 5.5 pontos por 5.5 pontos, né? 6 pontos de vantagem essa partida de hoje. Ou seja, Philadelphia 76ers menos 5.5, então vai ser a minha escolha para esse primeiro confronto que a gente vai falar aqui da noite de hoje, galera. Eu prefiro esperar o ao vivo aí pra gente ver o Detroit buscar um pouquinho. Tá dentro de casa o Detroit, acredito que vai buscar um pouco ali no começo do jogo. Então, o que eu recomendo? Esperar um pouquinho ao vivo e buscar talvez uma linha menor aí, tá? Mas no pré-live aqui, o que eu iria escolher é Philadelphia 76ers menos 5.5, ou seja, o Philadelphia tem que vencer por pelo menos 6 pontos de vantagem essa partida de hoje. Rapaziada, dito isso então, bora pro nosso segundo palpite do dia de hoje, que tá bom, hein? Viemos com 5-0 e hoje vamos buscar o 100% também. Lembrando que se você estiver gostando do vídeo, deixa um like, um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, porque me ajuda bastante, tá? E galera, além do mais, se quiser mais palpites também, me segue lá no Instagram, @binãobets, que eu compartilho meu dia a dia, minhas análises, tudo compartilho lá com vocês no nosso Insta, beleza? Galera, bora então pro segundo jogo que a gente vai falar no dia de hoje, bora lá! E galera, a segunda partidinha que eu gosto de falar aqui hoje é o San Antonio Spurs contra o Minnesota Timberwolves, tá? O jogo de hoje é em San Antonio, na casa do Spurs, e vamos ver o que a gente espera para esse joguinho aqui. Frente a frente, o Minnesota venceu 6 dos últimos 10 jogos e cobriu o handicap em 7 dos últimos 10 jogos aí, tá? Nessa temporada, o Minnesota tá super bem, venceu 5 dos últimos 7 jogos aí, enquanto o San Antonio venceu apenas 3 dos últimos 8 jogos que disputou, galera. Pessoal, como favorito, Minnesota venceu 3 dos últimos 4 jogos aí, tá? Enquanto como azarão, o San Antonio Spurs venceu apenas 2 dos últimos 7 jogos em que disputou. Minnesota também cobriu o handicap em 5 dos últimos 7 jogos aí dessa temporada, enquanto o Spurs cobriu em apenas 3 dos últimos 8. Galera, em relação às tendências, a gente tem o Minnesota, que, como eu falei, cobriu o handicap em 5 dos últimos 6 jogos aí e cobriu em 9 dos últimos 12 jogos contra o San Antonio Spurs. Minnesota também venceu 5 dos últimos 6 jogos no geral e venceu 5 dos últimos 7 jogos contra o time de San Antonio. Mas fora de casa, o Minnesota perdeu todos os últimos 6 jogos aí que jogou fora de casa, beleza, rapaziada? E fora de casa, contra o San Antonio Spurs, venceu apenas 3 dos últimos 16 jogos aí. Já o San Antonio cobriu o handicap em apenas 6 dos últimos 19 jogos e venceu apenas 6 também desses últimos 19 jogos, tá bom, galera? Mas venceu 13 dos últimos 16 jogos em casa
contra o Minnesota Timberwolves. Em relação à lista de lesões, a gente ainda tem Jaylen Clark, né, e Jordan McCulley aqui fora da partida de hoje. Na verdade, ambos os jogadores vão estar fora dessa partida para o Minnesota Timberwolves, mas o elenco principal vai estar completo e saudável para esse jogo de hoje, tá? Já o San Antonio Spurs ainda sofre aqui com a dúvida de Devin Vassell, mas é provável para esse jogo de hoje, tá? Galera, em relação aos últimos 10 jogos, a gente tem o Minnesota que venceu aí 6 dos últimos 10 jogos no geral, enquanto o Spurs venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos no geral. O Minnesota Timberwolves agora, nessa fase da temporada, é uma das melhores, se não a melhor equipe de defesa da NBA hoje, tá? Inclusive foi quem quebrou o recorde de 6 vitórias aí do Boston Celtics, que estava invicto desde o começo da temporada, tá? Enquanto o San Antonio Spurs tem grandes problemas aí na defesa. A gente deve ver um primeiro tempo um pouco disputado, mas eu acredito que ao longo do jogo o Timberwolves vá tomando forma ali, tomando uma certa distância na pontuação que o Spurs não deve conseguir recuperar devido a essa grande problemática aí na defesa, galera. O Minnesota Timberwolves também vem com 4 vitórias consecutivas e venceu o último jogo aí por 21 pontos de vantagem, tá? Tudo isso devido à ótima defesa aí. Então, eu vou ficar com os favoritos para essa partida de hoje, rapaziada. Eu vou ficar com o San Antonio Spurs, eu vou ficar com o Minnesota Timberwolves para esse jogo aqui. Ou seja, eu vou buscar o Minnesota para vencer a partida, mas por pelo menos 4 pontos de vantagem. Ou seja, Minnesota Timberwolves menos 4 é o meu palpite, a minha escolha para esse confronto de hoje. Tem que vencer por pelo menos 4 pontos de vantagem essa partida de hoje, o time do Minnesota Timberwolves, beleza, rapaziada? Galera, dito isso então, já bora correr pro nosso terceiro e último palpite em jogos do dia de hoje, bora lá! E terceiro e último confronto que a gente vai falar aqui no dia de hoje, lembrando que se você quiser mais palpites e mais análises aqui dos nossos jogadores, já clica no primeiro link da descrição e vem fazer parte do nosso grupo VIP. A gente teve uma assertividade gigantesca tanto ontem quanto anteontem, estamos acertando tudo, tá? Galera, além de aprender muito sobre a NBA, também tá faturando alto com a gente lá. Galera, dito isso então, a gente vai falar do jogo Dallas Mavericks contra o Los Angeles Clippers, tá? O jogo de hoje é em Dallas, na casa dos Mavericks, e vamos ver o que a gente pode esperar para esse jogo aqui. Frente a frente, o Clippers venceu 6 dos últimos 10 jogos e cobriu o handicap em 7 dos últimos 10 jogos aí, beleza? Nessa temporada, o Clippers não vem tão bem, já que venceu apenas 3 dos últimos 7 jogos e perdeu todos os últimos 4 jogos aí fora de casa, enquanto o Dallas Mavericks venceu 6 dos últimos 8 jogos e venceu 3 dos últimos 4 jogos aí dentro de casa, rapaziada. Pessoal, vamos lá, tá? Além do mais, também fora de casa, o Clippers não cobriu o handicap em nenhum dos últimos 4 jogos aí. Em relação às tendências, a gente tem o Los Angeles Clippers, que cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 6 jogos no geral e cobriu em 4 dos últimos 5 jogos aí contra o Dallas Mavericks. Além do mais, o Clippers venceu apenas 3 dos últimos 11 jogos no geral e não venceu nenhum dos últimos 6 jogos aí fora de casa, beleza? Galera, já o Dallas Mavericks venceu 6 dos últimos 8 jogos no geral, mas cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 8 jogos dentro de casa, né? Além do mais, também cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 7 jogos em casa contra o Los Angeles Clippers. Em relação à lista de lesões, a gente tem o Clippers aqui ainda sofre com a falta de Mason Plumlee, que está fora da partida de hoje, enquanto o Mavericks ainda sofre aí com a falta de Maxi Kleber, que é questionável, eu acredito que não jogue esse jogo de hoje, beleza, rapaziada? Galera, nos últimos 10 jogos a gente tem um Clippers que venceu 3 dos últimos 10 jogos, vem bem mal aí, enquanto o Dallas venceu 6 dos últimos 10 jogos no geral, beleza? Galera, apesar do super elenco que o Clippers está agora aí, né? James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, o Russell Westbrook, eu ainda tenho que ver eles se encaixarem juntos para ficar ao lado deles, tá? E isso deve levar um tempinho para acontecer, ainda mais depois da última derrota para o Brooklyn Nets na quarta-feira, que essa seleção do Clippers perdeu para o time razoável aí do Brooklyn Nets. Galera, enquanto subestimado o time
time do Mavericks, querendo ou não, tá sendo um dos melhores times aí dessa temporada, tá? Vem com 6 vitórias nos últimos 8 jogos aí, e mesmo com uma defesa bem falha, o ataque do Dallas tem sido bem letal, tá? Tem sido bem forte. Eu acredito que deve ser um grande problema pro novo Los Angeles Clippers, que vem com 3 derrotas consecutivas, tá? Eu ainda não fiquei do lado do Dallas Mavericks nessa temporada, e eu acho que essa seja a hora certa para isso. Então, galera, minha escolha para esse jogo de hoje aqui, então, vai ser Dallas Mavericks para mais de 1.5. Ou seja, o Dallas pode perder por até 1 ponto de diferença esse jogo de hoje. Handicap é bem básicozinho, só pra gente ter uma margenzinha de segurança no palpite aqui, galera. Dallas Mavericks mais 1.5 é a minha escolha para esse confronto de hoje. Galera, dito isso então, vamos finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Já dei os 4 palpites, incluindo o nosso jogador do dia, e mais palpites, minhas melhores entradas do dia de hoje. Se a gente tá fazendo esse estrago no gratuito, imagina lá no grupo VIP, hein? Galera, primeiro link aqui da descrição, vem fazer parte do melhor grupo aí de NBA do Brasil, tá? Especialista em jogadores, em partidas, em handicaps, tudo de melhor eu entrego lá pra vocês, beleza? Além do mais, a gente tem a nossa comunidade, cada dia cresce mais, a galera se ajuda, tira dúvida, então não perde tempo, vem fazer aqui parte do nosso grupo, menos de R$30 por mês, menos de uma pizza aí, você tem acesso a todos os meus palpites de um mês todo. Galera, dito isso então, muito obrigado pela confiança de mais um dia, muito obrigado por terem assistido até aqui, deixa um like, um comentário e se inscreve que me ajuda muito. Galera, muito obrigado pela confiança então e até amanhã. Tchau, tchau!